Você provavelmente já se deparou com essa equação em algum lugar da sua vida, seja vestibular, seja no Enem, seja em concurso. E a questão pede o seguinte: encontre as raízes dessa equação. Bom, aqui temos uma equação do terceiro grau, né? Então, aqui temos que achar as raízes, né? Como é a equação de terceiro grau, ela vai oferecer para a gente três raízes, seja ela imaginária ou seja ela real. Nesse caso, olha só, de cara eu consigo identificar aqui uma raiz, né? Como vocês estão vendo aqui, ó, que a solução é real. Como que eu consigo achar essa raiz? Primeiro, eu pego 64, né, e jogo para o outro lado da equação. Como ele está negativo, ele passa positivo. Tá, passei 64 para o outro lado. Como eu sei que tem que achar o x, ficou então x ao cubo igual a 64. Para eu tirar o termo ao quadrado, aliás, o termo, né, a terceira potência, né, a cúbica, eu extraio a raiz cúbica dos dois lados, como eu fiz aqui, ó. Então, esse 3 com esse 3, ele vai ser anulado, né? E do outro lado fica, como eu coloquei aqui embaixo, ó, raiz cúbica de 64. Se você não sabe qual é a raiz cúbica de 64, você tem que fazer essa fatoração. Então, peguei 64 e coloquei aqui, ó. 64 dividido por 2 é igual a 32. Dividido por 2, né, novamente, dá 16. Dividido por 2 dá 8. 8 por 2 dá 4. 4 por 2 dá 2. E 2 por 2 dá 1. Então, eu sei que o 64 pode ser escrito como 2 elevado a 6. Por que 6? Porque tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, fica a raiz cúbica de 2 elevado a 6. Então, tá, eu posso escrever essa raiz nessa forma de potência. Então, fica 2, né? X igual a 2 elevado a 6 dividido por 3. 6 dividido por 3 é 2. Então, x igual a 2 ao quadrado, que é x igual a 4. Ok. Então, essa é uma das raízes dessa equação. Como é uma equação de terceiro grau, eu sei que essa equação oferece três raízes. Pode ser real, como colocou aqui, né? Como a gente achou aqui nesse método, né? Ou pode ser também que ela venha oferecer raízes imaginárias, que vai ser o caso dessas duas que a gente vai encontrar aqui, ó. Bom, para resolver o restante, né, as outras raízes, a gente vai usar aí uma identidade, que é a menos b vezes a ao quadrado mais ab mais b ao quadrado igual a zero. A gente consegue, através dessa identidade, calcular as outras raízes da nossa equação do terceiro grau. Por que a gente pode usar isso aqui? Porque se a gente fizer essa distribuição, a gente volta nessa equação do terceiro grau, né? Que temos, olha só, um polinômio de primeiro grau e um de segundo. Então, a gente multiplica um pelo outro, de fato, a gente volta numa equação de terceiro grau. Então, olha só, quem que é A e quem que é B? Nesse caso, A vai ser o nosso x, né? Por que não é x ao cubo? Porque aqui não é ao cubo, né? O A está elevado a 1, então é o x. E quem que é o B? Não é o B ao cubo, então é o B sem estar ao cubo. Então, vai ser esse 64, né? Tirando a raiz cúbica dele. Então, a gente sabe que esse termo aqui vai ser quem? Vai ser o 4. Então, o B é o x igual a 4. Certo? Então, o A é o x e o B é o 4. Ok? Então, A é x e B é 4. Então, eu faço o quê? Pego esse x e 4 e jogo nessa equação. Então, olha só, o A fica x, o B fica 4. O A aqui fica x, o A fica x, o B fica 4 e o B fica 4. Ok? Isso igual a zero. Aqui, né, está dizendo para a gente o seguinte:
isso vezes isso é igual a zero. Então, ou isso é zero, ou isso daqui é zero. Isso daqui igual a zero é dizer o quê? X menos 4 é igual a zero. E isolando x, fica x igual a 4. Olha só, nós já achamos que x de fato é 4. Ok, agora temos o quê? Ó, x ao quadrado mais 4x mais 16. E isso é igual a zero. Para resolver esse tipo de equação de segundo grau, nós recorremos a Bhaskara. E Bhaskara, temos que achar primeiramente o delta, né? Então, delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Quem que é o b? É o coeficiente que acompanha o x. O a é o termo que acompanha o x ao quadrado e o c é a constante. Então, fica delta igual a b. 4 ao quadrado menos 4. Quem que é o a? 1. Quem que é o c? 16. Então, fica 4 ao quadrado igual a 16. E isso daqui dá 64. Então, 16 menos 64 nos oferece aí um número negativo. Então, delta é igual a menos 48. Bom, agora para a gente achar de fato as raízes, né? Vou oferecer duas para a gente aqui nesse caso, nessa parte, né? Então, temos que x é igual a menos b mais ou menos delta dividido por 2 vezes a. O b a gente sabe que vale 4, o a vale 1 e o delta está aqui. Como o delta deu negativo, não existe raiz quadrada, né? Raiz quadrada de número negativo não existe. Então, ele faz parte de um número, né, imaginário. Então, fica aqui, a raiz x1 é igual a menos 4, porque b é 4, né? Mais raiz de 48 vezes o i. Por que o i? Porque isso é um número imaginário. Então, eu tiro o sinal de menos, mas coloco o i multiplicando a raiz de 48. Dividido por 2 vezes o a, que é 1. 2 vezes 1. Isso também é feito da mesma forma para x2, que é a outra raiz possível dessa equação. Então, fica menos, né? b, então é menos 4, menos raiz de 48i. Por que, novamente, o i? Porque é um número imaginário, porque não existe raiz quadrada de número negativo. Dividido por 2 vezes 1. Ok. Achamos, então, a raiz dessa equação. Mas a gente pode deixar isso mais elegante. Vou fatorar essa raiz de 48. Olha só, 48 eu divido por 2? Divido, que dá 24. 24 dividido por 2 dá 12. 12 por 2, 6. 6 por 2, 3. 3 por 3 me dá 1. Então, olha só, 48 eu posso escrever igual a 2 vezes 4. Aliás, perdão. Igual a raiz de 2 elevado à quarta potência vezes 3. Por que quarta potência? Porque temos aqui 1, 2, 3, 4. Vezes 3. Que é esse 3 que sobrou aqui da fatoração. Então, olha só. Aqui tem uma jogada, né? Como é uma raiz quadrada, a potência de 2 é 4, eu posso dividir esse 4 por 2 por ser uma raiz quadrada. Então, 4 por 2 é 2. Então, aí eu consigo jogar esse 2 aqui da base para fora da raiz. Então, fica 2 elevado a 2, né? Aí o 3 fica dentro da raiz. Ok? Então, 2 elevado a 2 é 4 vezes raiz de 3. Então, olha só. Esse 48 eu posso escrever dessa forma aqui, que fica mais elegante, né, a minha solução. Então, o x1 vai ficar como? Menos 4 dividido por 2 dá 2, né, menos 2, perdão. Mais raiz de 48 eu sei que é 4 raiz de 3. Então, esse 4 dividido por 2 dá 2, né, positivo. Vezes raiz de 3 i. Por que o i? Porque é uma raiz, né? Porque é um número, perdão, imaginário.
O x2 vai ser quem? Menos 4 dividido por 2, menos 2, menos raiz de 48, que eu posso escrever dessa forma. Então, fica menos 4 dividido por 2, que é 2, vezes raiz de 3, raiz de 3, perdão, i, porque é um número imaginário. Então, olha só, a gente tem aqui essa raízes, né? x1 e x2 é parte da solução dessa equação, né, de terceiro grau. A gente consegue observar que parte dessa solução é real, a outra parte é imaginária, assim como foi para x2 também. Diferente do que ocorreu para essa solução que é só real, né? Então aqui temos a solução real e aqui temos a solução da equação que tem número real e tem número imaginário. Isso acontece, né, porque são equações de terceiro grau e também a equação de segundo grau também nos oferece esse tipo de solução, é normal. Ok? Então, esse é o desafio que eu trouxe para vocês hoje. Não desafio, né? É uma forma de vocês observar como resolve esse tipo de equação de terceiro grau. Ok? Espero ter ajudado vocês, então até o próximo vídeo.